Olá pessoal, bem-vindos à nossa quarta aula de Introdução à Programação. Hoje a gente vai começar a ver um pouquinho sobre as linguagens de programação. Inicialmente, uma linguagem de programação nada mais que um meio que a gente tem para facilitar o computador entender o que a gente deseja que ele faça. No caso, para ele consiga ler um programa que a gente escreve ali para executar alguma função ou realizar algum cálculo. Isso a gente chama de linguagem de programação, o que a gente utiliza aí para o computador entender, para a gente conseguir gerar um programa. Antes disso, só dando um adendo aqui, programa é um código lá que a gente desenvolveu e não está executando. Quando a gente começa lá a executar ele se torna um processo, ou seja, ele está ali no gerenciador de tarefas como um processo. A gente vai ver mais para frente a parte do código-fonte, que é esse programa que a gente desenvolveu, utilizando uma linguagem de programação. Geralmente a gente passa por 3 etapas para desenvolver um programa. A análise, onde a gente estuda ali o que deve ser feito, o que eu preciso calcular, verifica ali no enunciado, quais são as entradas, qual o processamento que eu devo fazer e quais são as saídas desejadas. O algoritmo seria ali a ferramenta que a gente utiliza, o programa que a gente desenvolve para tentar identificar e resolver aquele problema. A codificação seria o resultado, aí, o projeto final, o algoritmo final que a gente desenvolveu utilizando uma linguagem de programação. Aqui a gente tem um pseudocódigo, no caso aqui um pseudo seria um falso código ou um código só para dar uma ideia. A gente tem aqui um nome para o algoritmo, Olá Mundo, ele tem um início e escreve na tela ali a mensagem Olá Mundo. E logo abaixo termina o algoritmo. A gente tem um fluxograma aqui do lado. Nas próximas aulas a gente pode aprofundar mais no fluxograma. Vamos deixar por enquanto sem dar uma aprofundada nele. Aqui a gente tem um Olá Mundo em várias linguagens de programação. Em C, Delphi, Java e PHP. Geralmente tem uma estrutura, ou seja, você tem ali toda uma estrutura principal da programação e segue aquilo para quando está desenvolvendo um programa. A gente vai utilizar o C. Aqui no C a gente tem um main, que seria uma função principal, e dentro dela a gente tem os comandos ali da linguagem. Nesse caso, o printf aqui vai escrever a mensagem que tiver dentro, o Olá Mundo na tela, e depois terminar. As outras linguagens fazem mais ou menos a mesma coisa, só que utilizando uma linguagem de programação diferente. Essas linguagens de programação têm o intuito aí de facilitar a gente desenvolver esses programas e trabalhar com os computadores no dia a dia. Ou seja, a gente utiliza ali uma linguagem, como a gente tem o português, inglês, espanhol, para conseguir comunicar ali com o computador, digamos assim, o que a gente deseja que ele faça. Com isso a gente tem que seguir um método padronizado e seguir umas regras ali que a linguagem tem. Nas linguagens a gente tem o conjunto de regras sintáticas e semânticas. A sintaxe é o que você utiliza ali, por exemplo, a gente tem um if, geralmente utilizado aí nas linguagens para você fazer um teste. Aqui no caso, por exemplo, a gente tem um if, a expressão e a instrução do que é fazer. E a semântica é o que aquele conceito ali representa. Por exemplo, a semântica do if é se o valor da expressão for verdadeiro, executar o que tiver, a instrução que tiver ali dentro, ou na sequência. A gente tem, geralmente, 3 níveis de linguagem, ali de máquina ou de baixo nível, seriam aquela formada pelos binários. Ela é muito complicada para a gente humanos, mas é bem simples para o processador, já que ele trabalha ali só com zeros e 1. A gente tem a de montagem, o assembly. Ela tem umas instruções ali mais alto nível, não trabalha com zeros e uns, mas ela continua complicada para a gente ainda. Era um pouquinho acima da linguagem de máquina. E tem as de alto nível, que se aproxima
da nossa linguagem natural, por assim dizer, e a gente utiliza elas para desenvolver os algoritmos e resolver os problemas do dia a dia. Aqui a gente tem o exemplo de uma linguagem de máquina. Eu abri um arquivo de texto, ou melhor, abri um arquivo binário com editor de texto. Aqui fica inviável para a gente programar. Aqui seria de montagem, de assembly. Dá mais fácil de entender o que está fazendo aqui as operações, mas mesmo assim é muito complicado da gente trabalhar. Aqui a gente tem uma de alto nível, no caso do Java. Mesmo que você não saiba programação de fato, você já consegue entender mais ou menos aqui o que está fazendo. No caso, eu tenho um int aqui, 2 inteiros, um base e uma altura, e tem uma função aqui, ou um método, para calcular a área. E ele retorna base vezes altura. Ou seja, esses dois outros aqui poderiam ser a mesma, para fazer o mesmo cálculo. Só que esse aqui é bem mais fácil para a gente entender, já que é uma linguagem de alto nível. Os domínios aí da programação a gente pode utilizar em praticamente qualquer área, seja científica, comercial, seja desenvolvimento básico para web, desktop, automação. A gente tem milhares de áreas para trabalhar. Aqui a gente tem um pouquinho das linguagens disponíveis para trabalhar, desde o ABC, Ada, C, que a gente vai trabalhar, Java, Python. Vocês vão ver que a gente tem várias linguagens para vários fins. Ou seja, quando for trabalhar, escolhe uma que melhor se adaptar ao que você tiver conhecimento e servir ali para a área. Aqui um ranking de 2017. Você pode achar que ele está desatualizado, mas se você procurar atualmente, não mudou muito desse ranking aqui. É interessante para você comparar. Fica aí para quem tiver curiosidade, comparar depois. Essas 10 principais aqui, geralmente não mudam muito. Desde o Python, o C e o Java, o R, C++, PHP, essas linguagens geralmente aqui estão em alto. JavaScript, ou seja, a gente vai pegar o C ali, ela é, digamos, antiga, mas continua ainda sendo muito utilizada. A gente tem várias linguagens, digamos, de brincadeira ou estranhas, por assim dizer. Seja, por exemplo, essa aqui do Arnold C, ou essa aqui do OK. Só a dificuldade de escrever um Hello World nessa de OK, já podem imaginar o tom de brincadeira dela. Tem essa Bear, por exemplo. Nesse esquema das linguagens, a gente tem paradigmas, que seriam um modelo, um estilo de linguagem. Ou seja, ela se encaixa em qual modelo você utiliza ali para programar. A escolha aí do paradigma influencia em como você vai lidar com aquele problema computacional. A gente tem 4 para trabalhar aí para escolher: o imperativo, orientado a objetos, funcional e lógico. Se você fizer sistema de informação, provavelmente você vai passar pelos 4 aí, ou principalmente pelo imperativo de orientado a objetos. O imperativo aqui, a gente trabalha geralmente com uma sequência de instruções que o computador deve executar. É o paradigma mais antigo e continua ainda dominante. A gente tem de exemplo aí Fortran, C, Pascal, COBOL. A ideia dele é você ter uma entrada, você tem um programa ali para executar, trabalhar com a sua entrada e gera uma saída. E nesse meio estado aí, quando ele está executando, você tem um estado ali sendo alterado. Aqui a gente tem um exemplo. Não se preocupe muito com os termos em cima. Aqui em cima a gente tem um include, para incluir uma biblioteca. Logo nas próximas aulas, passar direitinho nesses pontos. Não se apegue muito aos detalhes agora. A gente tem um int main, que é uma função principal. Dentro dela criou 2 inteiros. O int aqui é de inteiro. Num 2 e soma. O printf para escrever na tela, vai escrever lá, digite 2 números. O scanf aqui vai pegar o que o usuário digitar e colocar em um 1 e num 2. Depois o computador lá, nessa próxima linha, vai pegar, somar num 1 com num 2, e o printf vai escrever o valor de soma na tela. Ou
soma dois pontos e o que tiver nesse valor aqui. E depois terminar o programa. Esse aqui é um exemplo do paradigma imperativo. A gente tem um segundo paradigma orientado a objeto. Nesse caso aqui, a ideia é trazer um pouco mais para a visão dos humanos. No anterior, a gente tinha uma ideia mais voltada para o computador em si, pensando como o computador trabalharia com aqueles dados. Nesse esquema aqui, a gente trabalha mais com objetos, trazendo mais para a ideia humana, que a gente associa mais ali os objetos, atributos, características e operações que eles fazem. Para quem vai sistemas, vai ver isso lá na orientação a objetos, com Java ou talvez C++. Aqui a gente tem a questão dos objetos, por exemplo, pode ser um objeto pessoa, um objeto carro, um objeto cidade, e ali tem uma interação entre esses objetos, cada objeto ali pode efetuar alguma coisa, ou fazer algum método, ou ter algum atributo, alguma característica. Continuando, a gente tem o paradigma funcional. Nesse caso aqui, trabalha com funções, é um pouco diferente dos dois anteriores, que nesse caso aqui a gente acaba mais chamando funções, e essas funções têm um resultado ali, processam a informação e nos devolve um resultado. E ali eu posso utilizar o resultado de uma função para utilizar como entrada para outra função. Por exemplo, aí a gente tem Lisp. Por exemplo, aqui eu tenho uma função de soma, 3 com 8, ela retorna ali 8. Poderia chamar outra função, pegando o resultado dela e fazer no esquema da soma. Esse último exemplo aqui, soma de 1 a 8 e com menos 36 lá de resultado. O quarto paradigma aí que a gente tem é o lógico. Ele utiliza ali predicados lógicos ali para trabalhar, lá da nossa lógica de predicados. Um exemplo desse cara aí é o Prolog. No caso aqui a gente tem um exemplo. Por exemplo, eu criei alguns fatos aqui, umas regras em Prolog. Por exemplo, João gosta de peixe, João gosta de Maria, Maria gosta de livro e Pedro gosta de livro. Com esses fatos aqui, eu posso efetuar perguntas lógicas para o meu programa ali, para o meu algoritmo. Por exemplo, gosta João dinheiro? Aí ele me respondeu no, ou não aqui. Esse não aqui quer dizer que ele não foi possível provar. Ou seja, com esses fatos aqui em cima eu não consigo provar que João gosta de dinheiro. Já a Maria eu consigo provar que ela gosta de livro. Isso aqui no caso, geralmente eu tenho vários e vários fatos para trabalhar. E o algoritmo ali percorre todos eles, tentando encontrar a minha pergunta ou o que eu estou buscando ali. Aqui a gente tem um esqueminha, na parte de cima máquina e na outra homem. A gente tem lá a linguagem de máquina, que é a mais próxima da máquina, mas pode ser ali dependente, pode mudar de máquina para outra. Ou seja, se tiver o código de máquina de uma máquina e executar na outra, pode ser que ele não execute. Se a máquina ali tiver arquitetura diferente ou tiver um sistema operacional diferente. Da parte aqui mais próxima do homem, a gente tem a linguagem imperativas, do paradigma imperativo, aquelas funcionais, lógicas e as mais próximas aqui do homem. Chega próximo ali da nossa linguagem natural. Não é totalmente como a gente está acostumado do inglês, mas chega próximo ali. Por exemplo, printf, o scanf, a gente vai ver que tem vários comandos ali que se aproximam do que a gente tem mais próximo do dia a dia. Esses programas aí que a gente pode desenvolver é a nossa forma de comunicar com a máquina, para falar com ela o que a gente deve fazer, o que ela faz. Nesse esquema a gente tem dois tipos. A gente pegou as linguagens, tem 4 paradigmas, beleza. Agora, para colocar isso para funcionar, a gente tem 2 modos, as linguagens compiladas e as interpretadas. As que são interpretadas não são compiladas, e vice-versa. As compiladas a gente tem código-fonte, eu desenvolvo aquele código lá, um arquivo de texto, passo ele pelo computador, ele vai gerar um código-objeto que vai virar meu executável. Ou seja, ele transforma aqui o código-fonte, texto puro mesmo, com os comandos lá, as instruções, um código-objeto e um executável, uma linguagem ali de máquina pronta para ser executada.
Nesse caso aqui a gente tem, por exemplo, C, C++ como utilizado para compilar o código ali e gerar um código de máquina. Nesse caso ele pega e executa aquele código binário ali para ser executado. Nesse esquema aqui pode variar bastante de uma linguagem para outra que você está executando ali. E o SO e o hardware ali pode, digamos, atrapalhar ou precisar que seu código seja recompilado. Ou seja, o mesmo código compilar de novo para gerar um código de máquina para aquela máquina nova que você está testando o código. Aqui a gente tem um exemplozinho de uma sequência desse cara aí. Programa fonte, lá no meu código fonte, passo ele pelo compilador, ele vai verificar se tudo está ok, as instruções, a gente vai ter os erros de compilação, todos os problemas que tiver lá na sintaxe, que a gente está desenvolvendo o programa. Ele vai gerar o programa objeto aqui, vai receber dados do nosso usuário. Se por algum ventura tiver algum problema ali no meio, ele vai dar um erro de execução e talvez não chegue no resultado, ou consiga ali fazer a execução certinha e tenha os resultados lá no final. Aqui a gente tem o link editor, que no caso eu posso ter vários códigos objeto, por exemplo, se eu estiver trabalhando com um programa grande, ou se eu tiver apenas um arquivo de código ali objeto, esse cara vai ser executado ali junto com o compilador para juntar todos esses .u aqui num executável. Aqui .exe se eu tiver no ambiente Windows, mas pode variar aí dependendo do sistema operacional que estiver trabalhando. Ou seja, o compilador transforma o código fonte em código objeto e esse link editor junta todos ali que precisar em um código executável. Já as interpretadas, ou seja, aquelas que não são compiladas, o programa ali interpreta diretamente as instruções do código-fonte e gerando resultado. Toda vez que eu executar, ele vai pegar o código-fonte, interpretar linha por linha e gerar ali o nosso resultado ou a execução do programa em si. Aqui a gente tem do Java, por exemplo, eu tenho um código em Java lá, um teste, vou passar para um compilador, ou seja, ele tem uma parte de compilação dele, e vai gerar um arquivo aqui de bytecode do Java, lá da nossa máquina de execução Java. Não se preocupem com os detalhes, só para usar de exemplo mesmo. Aí esse código aí em Java vai ser interpretado lá pela nossa JVM, que seria a máquina virtual Java, e vai gerar um resultado. O Java é um caso peculiar, que ele tem a parte compilada e tem a parte ali interpretada. Por exemplo, o C, ele só tem a parte compilada, só tem teoricamente essa parte de cima. Ele gera um código aqui de objeto de máquina do C, que já pode ser executado naquele hardware. Contudo, ele não pode ser executado em outro sistema operacional, por exemplo, ele não vai conseguir executar. Já o Java, ele tem aqui essa parte interpretada. Já o Python, ele pega ali, você não precisa compilar, como o Java. Ele já é só a parte de baixo que é interpretada. Ou seja, escreve o código fonte aqui, passa pelo interpretador e já tem o resultado lá no final da sua execução. Nesse caso, a gente pode comparar os dois. A compilação ali transforma o código fonte, ou seja, ele não é executado diretamente e é gerado um código ali, ou seja, um código de máquina, um código objeto lá. Ele é convertido e depois você pode executar ele. Essa execução aí depende só apenas do executável. Com isso, geralmente tem uma execução mais rápida, ou seja, na hora de compilação você faz vários ajustes ali no compilador, várias melhorias no código para executar melhor naquele hardware. Já a interpretação depende diretamente do código-fonte, ou seja, ele tem que estar ok. Não pode, se sofrer alteração ali, vai executar a última versão. Já na compilação vai executar o último que você compilou. Se você não compilar de novo e só executar o executável lá, ele vai dar o mesmo resultado que deu antes, se você não compilar. Não precisa aqui na interpretação gerar um módulo ou código objeto. A execução ali depende do código-fonte que está no momento. Geralmente você tem programas menores e mais flexíveis, mas pode ter uma execução um pouco mais lenta, dependendo da linguagem aí, ou do programa que você estiver utilizando.
tamanho dele ou o que ele for trabalhar. Aqui você tem um esqueminha, geralmente utilizado. Você tem um problema, faz uma análise dele, gera uma ideia de solução, mais ou menos que você vai precisar, começa a desenvolver o algoritmo, desenvolve o algoritmo, depois tem um código-fonte da sua linguagem desenvolvido, ele é compilado ali, ou interpretado, vai ser gerado uma linguagem de máquina. Se ele for interpretado aqui, ele vai passar a ser um código de máquina lá e ser enviado para o hardware, pelo nosso ali, trabalhando dentro do nosso computador lá. E assim ele vai gerar a solução para o nosso problema. No caso, o mais abstrato aqui seria a parte até gerar o código e depois terminar ali no nosso computador mesmo, que vai pegar aquele código que a gente desenvolveu e depois transformar ele em comandos ou instruções para o hardware executar aquela função. Aqui no finalzinho tem um videozinho motivacional, é interessante que vocês derem uma olhada. Obrigado pela atenção e até a próxima.